Ok. Estamos então no ar, de pé, passageiros do comboio suburbano. Portanto, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem que ter o comboio suburbano. Estamos aqui mais uma vez com o Estação Casa, com a nossa parceria com a Habitação hoje, e temos connosco a Helena Souto e o Romano, para nos falar um pouco de vários assuntos relativos ao espaço público e como as coisas se têm passado, principalmente no norte, na cidade do Porto. Temos um assunto que é fresco, que é muito, muito fresco, mas ao mesmo tempo extremamente podre, que é o caso do stop. E stop é parar, o espaço público não para de ser monopolizado e de ser privatizado por aquilo que quem acredita no Estado devia ser o árbitro mais ou menos imparcial das relações sociais, mas não é, vai sempre beneficiando os, uh, os interesses privados, e aqui vemos como isto está a acontecer. Começava aqui pela Helena, se quiseres dar um pouco de tua perspectiva do que foi, do que é e do que parece que vai continuar a ser este caso do stop do centro comercial transformado em ponto de encontro para músicos e artistas no Porto, e que agora vai ser transformado em mais um empreendimento turístico, porque parece que é o que ainda faz falta na cidade. Helena, o microfone é teu. Olá, bom dia a todos. Pronto, de facto, como tu explicaste e como introduziste muito bem, o que se calhar nos propomos aqui a falar hoje vai para além do stop, mas o stop acaba por ser paradigmático e super atual para se falar sobre o que é que têm sido as políticas de gentrificação da Câmara do Porto e não só em semelhança do que acontece internacionalmente, não é? Pronto, o Stop é um centro comercial que acabou por cair em abandono à semelhança dos centros comerciais do mesmo género, quando foram construídos outros centros comerciais, não é? Mais adequados às políticas de consumo e eh, nas então periferias da cidade. Portanto, ficaram espaços relativamente baratos e com espaço vazios, e foram esses espaços que foram aproveitados pelos músicos e por outros artistas, como salas de ensaio, gravação, sítio para guardar os materiais, entre outros. Mas se calhar o Romer estará mais capacitado para falar sobre isto. Não sei se queres dizer Força, assim. Romano. Então, olá a todos, sou Romã. A Helena está a dizer isto para explicar porque eu sou músico, portanto, de facto, como todos os músicos, diria todos, virtualmente, a grandíssima maioria de quem faz música no Porto conhece o Stop, não é? Conhece, primeiro, e segundo, já tocou no Stop, já ensaiou no Stop, já teve uma relação com o Stop, porque o Stop realmente se tornou, já há muitos anos, um centro por funções muito claras de ter espaço que dava para alugar sem incomodar muito a vizinhança, independente do que a Câmara tem feito como propaganda sobre os problemas de ruído, que nunca foram uma questão grande do Stop em relação ao tipo de concentração que é de músicos, porque realmente o Stop em volta tem alguns moradores, mas não é de todo um problema assim, um grande problema do Stop, a questão do ruído, nunca foi a questão do Stop no lugar da cidade em que se encontra. Portanto, esta é uma das coisas que o Stop representa, é muito espaço, espaço a um preço mais barato do que os preços que se podem encontrar para outros lugares em que se consiga fazer som alto dentro da cidade, e se tornou, para além de dar esta função prática de poder ensaiar principalmente, mas também produzir, porque há estúdios profissionais no Stop que foram se desenvolvendo nos anos, com
investimento também muito grande, dependendo dos casos. Para além disto, se tornou um centro em que as pessoas se cruzam, as pessoas do campo da música no Porto, quem mais, quem menos, e independente dos géneros musicais e da dimensão, do tipo de profissionalização, o Stop agrega o mundo da música. No Porto tem lá músicos de música tradicional, tem bandas de rock, tem, como estava a dizer, tem projetos amadores, né? Tem muita gente muito nova que se aproxima ao mundo da música em banda, tem gente que tem uma experiência profissional já muito grande e que estavelmente trabalha no lugar para produzir e reproduzir música, portanto tem tido e tem este papel fundamental de agregação, as pessoas se conhecem, se cruzam, é muito comum quem está no Porto, e já me aconteceu a mim, no meu caso específico, assim como a todas as pessoas que fazem música aqui, ter acesso a mais de uma sala, porque um dia vai-se ensaiar com aquela banda que aluga aquela sala, que por acaso é a sala que já foi alugada por aquela outra banda e aquelas outras pessoas. Portanto, é mesmo uma história de relações sociais de longa data e de produção musical que vai criando também laços transversais, não é? E que fazem do Stop um centro que também por isso, para além das suas funções mais concretas, mais materiais, um, por conta dessas funções também mais que abrangem mais as relações sociais, a construção do que é o mundo, não é, das pessoas da música, acaba por ser um lugar que anima que anima as pessoas e que já chamou mobilizações também em passado neste processo de longa data, que é essa negociação para o futuro do Stop, que não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já continua há muitos anos, sendo que a condição semi-legal da atividade do Stop e das condições de segurança e todos esses aspectos é uma coisa que continua há muito tempo, portanto já há muitos anos que as pessoas sabem que o Stop é um lugar cuja integridade está ameaçada, nunca foi um segredo, já houveram tentativas de organização das pessoas que usam Stop para se preparar, para atuar no sentido de preparar o futuro do Stop. Eu moro na cidade há menos tempo, já ouvi falar muito desses processos. Também e algumas coisas saindo de lá, outras coisas não funcionaram, até chegar a hoje, ou seja, na verdade até chegar ao 18 de julho, em que a Câmara tomou uma decisão de fazer um passo nesse processo, que foi sem avisar os que de facto usam o espaço todos os dias e que trabalham com esse espaço, muitas delas com uma dependência da própria subsistência, não é? O dia a dia, decidiu fechar o espaço, selar as salas e invocando razões que claramente não constituem uma urgência de repente, porque a falta de licença das salas é algo que não é de hoje, que sempre existiu, que não envolve só atividade musical, mas que já envolveu também lojas. Portanto, é claro que há um passo da Câmara neste processo para apressar o decorrer desta transformação e para abrir, de facto, uma nova fase da negociação, que neste momento, pronto, não parece ter grandes opções de futuro.
no sentido que, como estavam já a sugerir, o Stop claramente está num lugar na cidade, muito especificamente naquele lugar em relação aos terrenos que estão em volta, está num lugar que representa um interesse imobiliário grande, numa zona que está em desenvolvimento imobiliário e turístico, e com empreendimentos hoteleiros à volta, com também um projeto urbanístico, de facto, que envolve uma transformação da encosta atrás do Stop, que faz presagir que os planos para essa parte da cidade possam envolver muitas coisas, mas não um centro cultural, muito menos a transformação, como dizer, o apoio e a renovação de uma atividade cultural semi-legal que já lá está há anos. Portanto, essa é um pouco a situação do Stop. Posso acrescentar uma coisa, Roma? À vontade. Força. Sim. Pois, porque duas coisas, não é? Porque primeiro, ou seja, nós estamos aqui, já não é a primeira colaboração que fazemos com o Comboio Suburbano e, portanto, já falamos de muitos casos de despejo e os casos de despejo no Porto e no país são muitos e são diários. Só que, no entanto, desta vez a Câmara e o Primeiro decidiram despejar 500 músicos de uma só vez, não é? E, portanto, eu acho que, como o Romão estava a dizer, nós não acreditamos que isto é por, de facto, preocupação com os moradores, neste caso com os inquilinos, e também com os moradores à volta. Com os inquilinos, quando digo inquilinos, digo os músicos, mas parece-nos haver uma estratégia aqui por trás, não é? Ou seja, se a Câmara de facto quisesse negociar, poderia o ter feito antes, mas é que assim, quando está a partir para a negociação, ou está a avançar com a negociação com clara vantagem, não é? Porque os músicos estão na rua neste momento. E, portanto, vão ter que, na cabeça do Rui Moreira, não é? Vão ter que aceitar tudo o que lhes for sugerido, praticamente. Pronto, isto não está a acontecer, os músicos estão a resistir e estão com vontade de negociar de forma a que seja mais conveniente para eles a curto prazo, mas também pensando a longo prazo. E depois, nós também gostamos de pensar qual é o projeto por trás disto a longo prazo, e como o Romar estava a dizer, só a dar aqui mais uns detalhes que são sempre tão perversos, mas esclarecedores, que é, então, o Stop é a frente da Rua do Heroísmo para um terreno de um fundo imobiliário que se chama IME. E esse terreno é o terreno que se chama o terreno do Palácio Ford, porque antes havia lá um complexo industrial, e esse terreno, então, está nas traseiras do Stop, que tem para a Rua do Heroísmo, portanto, a norte, uma pequena entrada, e depois esse terreno é também contíguo a outro terreno que é público. E então o Fundo Imobiliário abriu um concurso para desenvolver um projeto, em que o próprio projeto prevê 80% de empreendimento hoteleiro, sendo um hotel de 5 estrelas, habitação turística, e depois umas casinhas, uma parte de habitação a renda acessível, não é? Dar aquela cota de estamos preocupados com a população, com as rendas acessíveis, que já vemos vindo a criticar N vezes. E depois tem esse espaço público, esse terreno público que será de usufruto do projeto vencedor, e ainda tem uma ligação através desse terreno público ao futuro ramal da Alfândega, ou seja, ele é o passado ramal da Alfândega, mas que será alvo de um novo projeto que ainda não está finalizado, mas que ligará a Alfândega à campanha ali pela encosta, como o Ramon estava a dizer, com vista a Rio. Sabemos que este fundo tem interesse e já abordou o gestor de condomínio do Stop para comprar, e também sabemos que a propriedade do Stop está espalhada, ou seja, das 100 e tal lojas, são vários proprietários envolvidos, muitos deles não muito presentes, muitos deles com interesses diferentes, e então nós pensamos qual a vantagem de despejar assim, não é? Então, se é muito mais fácil vender um edifício se ele estiver vazio, se ele não tiver inquilinos, e se ele não estiver a dar rendimento aos proprietários dessas lojas, não é? Portanto, vai ser muito mais fácil que eles vendam e vai ser muito mais fácil se porem de acordo para vender
num edifício de voluto que não está a dar rendimento e que trará outros problemas associados a um edifício de voluto. Sim. Só para Sim. acrescentar existe uma coisa que se diz como uma forma de argumento de que estas leituras seriam um pouco exageradas, que é dizer, não, mas o stop não vai ser vendido porque realmente a propriedade é horizontal, tem todos os proprietários, se um não quiser, não se vende. Pois, mas como tu estás a dizer, é ver o contexto em que isto acontece. Existe uma situação que leva as pessoas a vender ou não, e é claro que dentro de um contexto em que não há interesse nenhum na propriedade, não há futuro nenhum, não há ganho nenhum, e uma pessoa, mesmo que não queira vender, sabemos que há formas de favorecer que isto aconteça, não é? E claramente, como estás a dizer, um edifício vazio vai ser mais fácil de imaginar que se consiga, mesmo que haja pessoas difíceis de encontrar, será muito mais fácil acionar as alavancas necessárias para liberar o espaço. Isto para dizer que este argumento de que não tendo um proprietário só é impossível se vender e liberar o espaço, acho que é muito fraco. Da mesma forma, é fraco o argumento que a Câmara usa, não é? Que não consegue, basicamente ele diz, a Câmara não pode expropriar as lojas do edifício porque não é possível encontrar os proprietários. Da mesma forma, isso é completamente... é só um argumento para não fazer nada, não é? Porque sabemos que a Câmara tinha essas ferramentas se o quisesse fazer. Sim, sabemos que a Câmara consegue despejar pessoas, liberar espaço na cidade contra vários princípios legais que são forçados de outras maneiras, portanto não se entende como é que de repente o direito de propriedade de um lojista de um centro comercial abandonado há dezenas de anos parecem ser um obstáculo gigantesco para a Câmara do Porto, não é? No que se diz. Bem, muito obrigado pelas contribuições de ambos, e eu tenho andado desde há muito tempo, e vou-vos pedir desculpa se isto sair em forma de rant, mas tenho andado para dizer algo sobre este assunto há algum tempo, mesmo desde pela primeira vez ouvi falar do stop e dos problemas, dos obstáculos que eram colocados a essa instituição, que já é praticamente uma instituição, que é assim, o stop já existe há muito tempo, para começar. A última vez que eu me lembro de ouvir falar, a primeira vez que me lembro de ouvir falar do stop, talvez, eu possa estar enganado, mas 20 anos não será uma estimativa muito, muito fraca. E se eu estiver muito enganado, depois corrijam-me ou aqui ou em pós-produção, como se dizem mesmo em linguagem cinematográfica, musical, Eu e acho que será até há mais tempo. mais do que 20 Sim, anos. estás... Desculpa, não queria. Sim, eu acho que 20 é uma estimativa. Baixa. Acho que será mais tempo, que há mais tempo que há salas e atividade musical no estado. Ok. E, e o stop, desde que ele aparece nas notícias, portanto, na imprensa, primeiro numa espécie. Eu lembro-me de ver essa referência, então, acho que era a revista, uma das revistas de um dos jornais diários quando existiam em Portugal, ou a Notícias Magazine, ou a Revista do Expresso, já não me lembro bem, que faz uma reportagem exatamente sobre o que é que levou ao surgimento daquele universo, daquela reunião de músicos lá. E o que me faz muita impressão agora é que, desde, a, desde o primeiro mandato do Rui Rio e da relação que o Rui Rio estabelecia com a classe artística do Porto e que fazia escola para o resto do país, era que os músicos não tinham nada que andar à procura de subsídios nem das câmaras nem do Estado, tinham sim era que se organizar e que, pela sua contribuição cultural e pela sua organização entre si, serem uma mais-valia para a cidade, ou para o país, no caso, ou para a economia, a um nível mais geral. No caso em que isso aconteceu da forma mais clara, mais
mais preto no branco, foi literalmente os músicos juntaram-se por um movimento quase espontâneo de mercado num espaço e as interações sociais entre eles criaram algo maior do que cada um deles nesse espaço, a Câmara vem e destrói. Portanto, tudo aquilo que diziam que era suposto os músicos fazerem, os artistas fazerem, de serem empreendedores, de aproveitarem os altos e baixos da economia de mercado para se afirmarem, isso tudo, estava tudo aí na questão, no processo que levou ao surgimento quase espontâneo do stop, e a Câmara agora quer destruí-lo. Portanto, não quer supostamente os artistas dependentes dos subsídios da Câmara ou do Estado, mas no momento em que os artistas conseguem algo que claramente não depende da participação da Câmara nem do Estado, a Câmara, com a autoridade que lhe é conferida pelo Estado, vem querer destruir essa construção. É contraditório, para mim é quase escandaloso. Todo o processo semi-legal, assim, há tanta coisa semi-legal a acontecer no capitalismo português, porque é que um conjunto de músicos a fazer música e a se reunir entre si não há de poder continuar a acontecer. Há tanta coisa semi-legal ou ilegal a acontecer na forma como se trabalha em Portugal, na forma como se faz dinheiro em Portugal, como se faz agricultura no sul de Portugal, por exemplo, porque é que um conjunto de artistas num espaço que lhes convém não pode continuar a existir. E tudo isso, agora terminando aqui o meu espaço de rant, passava a palavra de novo à Helena. Helena, tu tinhas-me dito já antes que todo este processo vem quase enquadrado na questão da eterna ou da constante privatização do espaço público que tem vindo a acontecer, tanto no Porto, como em Portugal, como em cidades do mundo inteiro. Podes-nos explicar um pouco o que é que vem subjacente a esse processo, a esse tipo de processos, e alguns exemplos assim mais flagrantes, mais recentes dessa privatização do espaço público? Sim, antes disso queria só pegar numa coisa que tu estavas a dizer, que eu acho que tem, ou seja, estavas a falar da contradição de mandarem os artistas serem empreendedores, não é? E a minha, eu lembrei-me logo de que, ou seja, o Rui Rio, ele foi eleito ou seja, o programa dele incluía um pouco trazer a cultura para a cidade, mas relembrar que foi o Rui Moreira que foi eleito levantando a bandeira da cultura. E não só levantava a bandeira da cultura, como ele próprio percebeu muito cedo, e em paralelo com o que aconteceu em todas as grandes cidades europeias e com especificidades diferentes, que era pela cultura que o Porto se poderia diferenciar e que o Porto poderia atrair o investimento, que eram de facto a vontade pública que assim fosse. E então o Rui Moreira e eu lembro-me de vários exemplos, por exemplo, lembro-me de um edifício de voluto nos Aliados, que era o edifício AXA, que foi durante uns meses sala de exposições de arte urbana, como se chama, ou de concertos de teatro ou dança, até que esse edifício deixou de ser aberto ao público e aos artistas do Porto, ainda que dentro de um âmbito institucional, para ser um hotel. Portanto, o Rui Moreira percebeu muito cedo que a cultura era essencial para diferenciar o Porto e para trazer turismo, para trazer novos moradores, e já antes isso tinha sido realçado nas políticas do Rui Rio e anteriores, não é? Desde que o Centro Histórico é considerado Património Mundial da Unesco, mas também podemos falar do Porto 2001, da Capital Europeia da Cultura. Que os grandes esforços políticos são precisamente na criação de infraestruturas e de infraestruturas culturais e de políticas culturais. E, portanto, tem ainda mais piada que agora seja o Rui Moreira a tomar estas decisões e a despejar os artistas, não é?
porque de facto já não precisa deles e neste momento precisa de espaço para mais especulação. Portanto, aquela zona já está vendida, porque ainda por cima o Stop está ali entre o Bonfim e Campanhã. O Bonfim, por um lado, o bairro mais cool da Europa, que ganhou vários prémios, Campanhã, com um terminal intermodal construído que ligará com alta velocidade o Porto a várias capitais europeias, com um matadouro em construção, um edifício numa parceria público-privada, um antigo edifício industrial do Porto também, que vai ser um novo centro empresarial, vai ter comércio, empresas, assim, um novo polo fresco, jovem para o Porto, completamente desligado do que é a população dali. Portanto, sim, não é? Ainda tem mais piada essa parte de ser agora o Rui Moreira a descartar-se os artistas, porque de facto, e fica aqui provado que ele não tinha interesse nenhum nos artistas, nem na cultura de base no Porto, ele tinha interesse em criar as condições para que a especulação imobiliária pudesse florescer no Porto. Sim, só agora ouvindo o que tu estás a dizer, Helena, vem-me assim à cabeça vem-me à mente um dos slogans, uma das palavras de ordem que tem surgido na mobilização em defesa do Stop nesses dias, que é de dizer que o Stop é a verdadeira casa da música do Porto. Faz todo sentido, realmente. O Stop é literalmente uma casa da música e também entra nesta questão do lugar que os artistas e os músicos em particular, os músicos das músicas na cidade têm e do que é feito oficialmente e do que é feito realmente para isto. A Casa da Música já teve muito mais um papel realmente de lugar de produção e desenvolvimento de música local e de educação massiva, que tem se reduzido imensamente e que serve cada vez mais a função de dar uma vitrine, um ar de cidade da cultura, não é? Ao Porto, mais do que ter uma atividade importante de financiamento dos projetos que existem, de sustentação dos discursos artísticos que existem no Porto. Portanto, do lado tem isto e do outro lado tem uma casa da música, que de facto é uma casa da música, que é o Stop, ou seja, um lugar em que há pessoas de maneira cotidiana que produzem, ensaiam, etc., etc., desenvolvem, e aqui está a ser retirado muito, muito, muito menos que potenciar esta experiência é travada. Portanto, é claro que esta contradição existe. Uma coisa é o que se quer que apareça, a cultura com este papel de vitrine da cidade e de chamar o interesse e de colocar a cidade do Porto num plano internacional, da cidade que fala as línguas da comunicação artística europeia e em comunicação com o que se faz hoje em dia, e esquecendo que a produção musical e a atividade cultural é, antes de tudo, uma realidade de trabalho que precisa ser sustentada com meios e uma realidade de relações sociais que não vivem de uma imagem de uma vitrine, mas que vivem da possibilidade de ter espaços que pertencem e que estão no controle das pessoas que têm a capacidade de produzir este material cultural. Sim, como estavas a dizer, ou seja, esta política do Stop, que aconteceu com o Stop, esta intenção política, e como eu já disse, não é? É parte de um projeto. E chegamos a um ponto em que a cultura que ajudou e que tornou o Porto essa marca, essa marca vendida internacionalmente,
para o investimento internacional. Hoje a cultura já não interessa, e não interessa a cultura como produção cultural que acontece no stop, mas a cultura, ou seja, a cultura como tudo o que é a base da nossa vivência na cidade. E pronto, e já não, assim, já nem falando principalmente da habitação, que já temos vindo a falar, e de todas as pessoas que são expulsas da cidade porque já não conseguem pagar estar na cidade, porque é condição para viver na cidade pagar, porque a habitação é uma mercadoria. Mas também o que começamos a ver, e sabemos que há vários tipos de formas de expulsar a classe trabalhadora da cidade, não só pelo despejo direto da habitação ou pela falta de acesso a ela, mas também pelo aumento do custo de vida na cidade, quando os transportes deixam de ser feitos para a classe trabalhadora, passam a ser feitos para rotas turísticas, etc, etc. Mas além disso, o que temos visto, e isto agora ficou mais, ou pelo menos foi mais falado por causa da nova lei da movida no Porto, ou da atualização da lei da movida, o que nós estamos a ver é que já nem mesmo, não é, os comércios existentes, os setores económicos que existiam na cidade, servem o interesse da especulação. Porque, de facto, já é preciso pô-los a rodar e trazer novos comércios e novos bares, nova noite para o Porto. Portanto, o que nós temos vindo a ver, e numa transversalidade de políticas, é que já não há espaço para os pobres na cidade, já não há espaço para o sujo, para a comunidade, para o que são os resultados do capitalismo na cidade, não é? Portanto, vimos, por exemplo, nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, que as pessoas em situação de sem-abrigo foram completamente escorraçadas da rua, onde infelizmente é onde pernoitam, não é? Os pertences delas foram retirados, e já vimos isso no Porto N vezes. Mas agora também esta nova lei da movida, que vem num propósito que é atender às queixas dos moradores do centro do Porto, da zona da noite do Porto, que se queixam, e isto é importante dizer, há décadas, desde que existe vida noturna no centro, e que os mesmos moradores vão há décadas, vão repetidamente a reuniões da Assembleia Municipal, estão no espaço público a queixar-se, e então, em 2015 foi regulamentada esta lei, e depois sofreu uma alteração em 2017 e agora em 2023, alargando essa zona. E isto por razões de saúde pública, não é? Alegadamente por razões de saúde pública, por causa do barulho e do direito ao descanso, estão a ser tomadas medidas que, independentemente do que a lei diz, que inclusivamente, ou seja, assim, de forma mais clara, por exemplo, impede a venda de álcool para consumo no espaço público, ou seja, para fora do estabelecimento a partir das 9 horas, encerramento de bares em zonas com maior densidade de população a partir da meia-noite. Só que o que nós estamos a ver é que o barulho continua, a vida noturna continua porque não tem para onde ir, mas na verdade o que estão a fechar espaços com uma história no Porto, estão a fechar espaços onde de facto os jovens frequentavam, a classe trabalhadora frequenta diariamente, e a abrir mais espaços novos. E há um caso paradigmático que é uma praça à frente de um bar emblemático que se chama o Mirita, no Porto, em que, a propósito desta lei, retiraram os bancos do espaço público, os bancos, ou seja, o mobiliário urbano onde as pessoas se sentam para estar em conjunto, independentemente da lógica de consumo no interior dos bares. Tiraram esses bares e tiraram esses bancos, e no lugar desses bancos, hoje em dia, estão esplanadas que cresceram logo no dia a seguir e a fazer ruído até às 2 da manhã. E então, o que se percebe é que, de facto, não há uma intenção política de melhorar a qualidade de vida dos moradores, articulando com a qualidade de vida dos utilizadores da cidade, mas sim abrir espaço para novos comércios e novas. E novas atividades económicas mais rentáveis para uma parte da população.
muito pequena, diga-se. E então, especialmente para os novos consumidores, não é? Para os nómadas digitais, para os turistas, etc. Mas além disso, e não se pode ser desligado, também soubemos nos últimos tempos que foram instaladas, soubemos e vemos, foram instaladas 79 câmaras de vigilância no centro do Porto, num projeto que já existia, já havia câmaras instaladas anteriormente, e num projeto que vai continuar a instalar por mais bairros, particularmente em bairros e zonas mais marginalizadas. E estas câmaras têm, e a Câmara faz propaganda disso, temos um sistema de vigilância a funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com capacidade de captura de imagem 360 graus e de som. Mas diz a Câmara que é proibida a captação de som, exceto, e vou citar agora para não errar, exceto quando há indícios concretos de perigo para a segurança de pessoas, animais e bens. E pronto, e o que nós sabemos, não é? Que estes indícios são claramente subjetivos, classistas e racistas, porque tendencialmente assim é quando envolvemos a polícia. E o que temos vindo a ver no Porto é que, hoje em dia, no centro, temos jovens à noite, nos bares, rodeados por polícia. E quando digo polícia, digo várias carrinhas de intervenção, carros da polícia, polícias armados com coletes de prova de bala, etc., só a existir à volta do espaço público ali, de guardiões do bem. E também temos vindo a ver que, como seria de esperar, esses critérios subjetivos das câmaras e dos próprios polícias significam que, tendencialmente, a população jovem racializada é aquela que é mais revistada, aquela que é mais controlada e aquela que, tendencialmente, vemos entrar dentro dos carros da polícia à noite. E pronto, isto é uma questão que extravasa muito estas duas políticas, mas acho que é uma boa forma de relacionar com o que é a limpeza, e ponho entre aspas, não é? A limpeza do espaço público, a limpeza da cidade, para que só sobre mesmo uma ideia fabricada de cidade para os que podem pagar essa cidade. Só para, já que acabaste aqui de desenhar muito bem a conexão que existe entre esses aspectos que às vezes podem parecer distantes, mas que são fáceis de conectar do ponto de vista de quem tem intenções que são declaradas de massificação da cidade como um todo. De repente as coisas se conectam de maneira muito clara. E é interessante ver que realmente não há na comunicação da Câmara, neste caso, a contradição entre o que se diz e o que se faz é mínima, porque a comunicação é só decorar aquele mínimo necessário para não assumir toda esta máquina de massificação da cidade de uma maneira que pareça assustadora para todos. Não, se deixa só o aspecto de desenvolvimento, mas é claro que a Câmara não faz segredo nenhum do facto que a prioridade é extrair riqueza do consumo da cidade. E sobre o caso da Praça do Largo Alberto Pimentel, a praça que por muitos é conhecida como a Praça do Mirita, porque, não por acaso, mas porque fundamentalmente é uma praça que por muito tempo só foi habitada à noite, não é? Ou seja, sempre foi habitada de dia também, mas à noite foi sempre referência por conta da existência da cervejaria Mirita. E que agora transformou-se, e é interessante ver a cronologia destes pequenos factos que vão transformando uma zona e transformando o público e os atores de uma zona, não é? No verão passado, houve não sei se vão lembrar, houve uma intervenção artística no centro na Baixa do Porto, uma instalação artística que ficava entre a Rua da Picaria e o Largo Pimentel, feita pelo artista
Bruno, parece-me que se chama Bruno Pimenta, ou Pimenta, de qualquer forma. E é interessante ver como o comunicado da própria Câmara sobre esta obra declara claramente que cria um elemento de ligação, estou a citar, uma linha azul semi-transparente que sugere a visita aos diferentes estabelecimentos comerciais e define um percurso pontuado por novas dinâmicas e novos momentos de permanência e usufruto nesta zona da cidade. Momentos de usufruto e de permanência já existiam, mas esses são novos momentos de permanência e usufruto. Essa instalação vem para dizer, olhem, que tem aqui também uma praça que faz parte da Movida do Porto, já agora faz parte, e foi exatamente na altura em que se deram as licenças para as esplanadas dos novos bares que antes não existiam, e foi a seguir a esta fase que se tiraram os bancos e que se completou totalmente a transformação desta praça. Portanto, simbolicamente, assim, de maneira muito forte, também se diz, ok, isto agora faz parte de um espaço comercial, já não é um espaço público no mesmo sentido que era antes, com bancos públicos, com uma permanência gratuita e independente do consumo, e agora já recebeu o selo, a cor azul do branding de imagem do Porto Ponto, e já é um espaço que é de se considerar como um espaço que não é para quem mora, porque hoje em dia, se forem ao Largo Pimentel, é claro que a clientela é em grande parte de turistas, pessoas que não fazem ideia necessariamente não fazem ideia da história daquele espaço antes de lá chegarem, e um espaço policiado, porque naquela praça onde nunca se viu polícia por anos e anos, na altura em que houve essa transformação, começou a haver sempre uma dupla de policiais, todas as noites, de dois agentes, todas as noites, ali presentes, numa ótica que não é bem clara, mas uma das explicações que parece possível é simplesmente dar uma segurança e confirmar que aquilo é um espaço em que as pessoas estão à vontade para ir, sentar, pagar e usufruir desse espaço aparentemente público que se torna de facto um espaço privado. E só acrescentar uma coisa, porque eu acho que, ou seja, a luta dos moradores que sempre se manifestaram contra os horários dos bares, contra os ruídos, também não se pode desligar o projeto que foi a Noite do Porto, não é? Ou seja, também havia um interesse público, público no sentido do poder público, infelizmente não do público e da classe trabalhadora, de tornar este eixo da Movida do Porto um eixo da noite e, portanto, dos bares e do que isso trouxe para na altura e dessa nova, e por isso se chamar Movida, não é? Essa vida e essa. Com base no que aconteceu em Madrid, mas essa nova vida e revitalização do centro histórico. Portanto, estes bares estarem aqui é resultado de uma intenção de trazer vida para a cidade, que foi completamente na altura do crescimento dos bares nesta zona, completamente, imagino eu, contra os interesses dos moradores que ali viviam, não é? Porque, ou pelo menos não foi feita de uma maneira a terem atenção à vida das pessoas que lá viviam, e hoje em dia continua a não ser, e a nova atualização da lei e tudo mais mostram que não há, de facto, apesar dos moradores serem usados como argumento, não há de facto interesse, interesse na vida deles, não é? É mais uma etapa da acumulação capitalista e zero interesse com os moradores dali. Bem, muito obrigado, Helena e Roman. Vocês têm vindo a demonstrar, pelo que dizem, que exatamente todas estas movimentações à volta do espaço público, do solo urbano, tanto no Porto como noutras cidades,
acabam sempre nisto, na questão de há projetos de determinadas, neste caso, forças políticas que estão ligadas a interesses que querem fazer dinheiro com a cidade, fazer dinheiro com o solo urbano e que acabam sempre por esbarrar no que possa ser de facto o interesse da maioria das pessoas e criando todas estas contradições. Iríamos já nos encaminhando então para umas notas finais. Pedia primeiro ao Romain que desse aí algumas notas finais sobre o que falámos hoje e também, se tiver, alguma dica cultural tanto sobre os assuntos que falamos hoje, sobre, em geral, que queira partilhar. Então, esta questão da dica cultural realmente eu devia me preparar, porque desta vez já sabia e vinha-me preparado. Portanto, vou tentar pensar enquanto eu falo, para tentar dar uma dica cultural que tenha um pouco a ver, para além de ser uma partilha, assim. Mas agora, como nota final, eu acho que é evidente que o que se calhar faz sentido sempre conectando estes factos é perceber que se há uma estratégia por parte dos poderes de que temos falado e no caso específico da Câmara do Porto e de quem a apoia, se existe uma estratégia estudada e preparada para transformar o espaço público num espaço privado, num espaço de consumo, é preciso haver uma estratégia, é urgente haver estratégias e, sobretudo, criar uma consciência para tentar perceber como é que se pode resistir, o que é que se pode fazer e a informação primeiro, a conexão dessas informações para desenhar o plano contra o qual é preciso um contraplano, não é? Agora, uma dica cultural, então. Se calhar, o que me vem mais facilmente assim em mente é um projeto, já que falámos do Stop, um projeto que depende muito do Stop, que dependeu muito do Stop, de música que nasceu como uma manifestação de rua e que acabou por se transformar num projeto musical que para além das percussões, como era na origem, envolve também instrumentos harmónicos e que se chama Retimbrar, não sei se conhecerão, e que é uma das muitas bandas que ensaia e tem ensaiado e gravado e produzido música no Stop. Portanto, esta é a dica, Retimbrar. Helena, Notas finais, dica cultural. sim, o Roma sintetizou bem, portanto, a organização dos moradores, a organização dos trabalhadores deu prova historicamente que é a única forma de conseguirmos garantir o nosso direito ao lugar, qualquer direito que não existe hoje, não é, para nós. Portanto, acho que o que Stop mostrou foi isso mesmo. Quando os músicos se organizaram, estão a conseguir bater o pé e estão a conseguir pôr o Rui Moreira a voltar atrás e estão a trazer para a ordem do dia assuntos muito importantes. A luta deles não se encerra nesta solução, não é? Encerra-se numa nova forma de cidade, ou pelo menos assim nós o vemos. Por isso reforçar que só a nossa organização é que poderá mudar isto de facto podermos decidir nós o que é o sítio onde nós vivemos e que cultura queremos e fazer de facto a nossa cultura
poder ser produzida, poder ser socializada e poder ser de nós para nós e sem estar dependente do consumo dela própria. E depois, então, como dica cultural, sugiro um livro que se chama Capital City, Gentrification and the Real Estate State, ou seja, cidade, capital, gentrificação e o estado do real estate, do mercado imobiliário, do Samuel Stein, que é um livro que tem particularidades, mas só reforçar que ajuda a perceber o processo de gentrificação, os atores envolvidos, a preponderância do mercado imobiliário na transformação das cidades e também o papel da cultura nesse processo. Portanto, o papel da renovação pela cultura, que teve historicamente em várias cidades. Ele fala particularmente sobre os Estados Unidos, mas poderíamos citar outras. O fenómeno Barcelona ou o fenómeno Guggenheim em Bilbao. Pronto, e sintetiza muito bem esta relação que corremos aqui hoje, mas vai para além disso, vale a pena. E pronto, e obrigada por mais uma conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Romano. As minhas notas finais muito obrigado. Para além de concordar convosco e de reforçar a vossa mensagem e tudo aquilo que tem vindo a dizer, e também o combate da habitação hoje, também só rematar aqui com uma situação que é a questão do stop. Para algumas pessoas pode não parecer um assunto diretamente relacionado com a questão da habitação, mas é uma questão do uso do solo urbano e infelizmente, e o Romano poderá dizer-me se estou a exagerar, para muitos músicos, se esta situação for levada às suas piores consequências, podemos ter pessoas em situação de insegurança de rendimentos em questões de habitação já. Portanto, pessoas que, ficando sem esse espaço para a sua produção artística, podem ficar sem conseguir pagar uma renda, que já é um problema no Porto. Além disso, reforçar embora estejamos a falar de cultura de massas e de cultura mainstream, vale a pena ver o Oppenheimer, vale a pena ver um pouco do que é a questão da caça às bruxas, do macartismo nos Estados Unidos e do que é que foi, a certa altura, que é que foi a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista da esquerda americana e da intelectualidade de esquerda americana. É uma coisa muito interessante de perceber. E se quiserem fazer o combo da moda, façam, tenham a análise crítica que é necessário ter a qualquer produto de cultura de massas produzido em capitalismo, mas há sempre uma mensagem que se pode extrair deste tipo de cinema e de cultura. Uma vez mais, obrigado, Helena, obrigado, Romano, pela vossa participação, e cá estaremos daqui a talvez mais um mês para falar de outros assuntos, sempre na questão da habitação e do solo urbano.